Olá, meu nome é Camila Boaventura e vamos começar agora o nosso curso sobre tomada de decisão. Inicialmente, aprenderemos algumas noções gerais sobre a tomada de decisão no ambiente organizacional, com ênfase em situações cotidianas da nossa instituição, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Você já notou como o processo de tomada de decisão pode interferir no seu cotidiano de trabalho? Como você se sente quando precisa tomar decisões? Você, como gestor, com certeza já vivenciou situações em que não sabia como enfrentar um problema ou um novo desafio, e deve ter notado a dificuldade de tomar decisões em situações de incerteza ou com informações insuficientes. Com relação às informações, diversos autores ressaltam a importância de que a tomada de decisão no ambiente organizacional seja norteada por uma busca prévia de informações, baseadas em fatos e não em suposições ou opiniões, uma vez que a informação subsidia o processo decisório. Porto e Bandeira destacam que a tomada de decisão é o processo necessário para dar resposta a um problema, em que alternativas de escolha são propostas para possíveis soluções que venham a gerar os melhores resultados para as organizações, sendo considerado em muitas organizações como a mais importante tarefa desempenhada pelos administradores. Isso demonstra a responsabilidade do gestor em decidir a melhor alternativa, buscando sempre os resultados pretendidos pela instituição. Robbins, por sua vez, ressalta que o potencial criativo também pode ser usado na tomada de decisão, uma vez que consiste na habilidade de gerar ideias novas e úteis para o problema enfrentado. Assim, o gestor deve buscar aspectos que não são facilmente perceptíveis, identificando todas as alternativas viáveis antes de tomar sua decisão. A decisão pode ser tomada individualmente pelo gestor, que busca informações e, com foco nos resultados, decide o que entende ser melhor para a equipe, e também pode ser tomada em conjunto, levantando as informações e discutindo com todos os integrantes. O interessante dessa forma de tomada de decisão é que ela permite o envolvimento de todos, que se sentem parte do processo e têm seus desejos ouvidos e, caso possível, até mesmo atendidos. A esse respeito, Loyola, Bastos, Queiroz e Silva ressaltam: inferimos que a formulação de estratégias pode envolver desde a alta gerência até trabalhadores do chão de fábrica. Tendência essa muito atual em um contexto em que as organizações buscam empoderar seus trabalhadores. Tradução do termo em inglês empowerment, que significa transferência da autoridade e da responsabilidade pela tomada de decisão dos gestores para seus trabalhadores subordinados. É muito importante também que o gestor, ao tomar decisões, haja de acordo com os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por exemplo, quando o gestor nota que um integrante de sua equipe está repassando informações sigilosas a um amigo que não é servidor da instituição. Em situações como essa, o gestor deve decidir de acordo com as orientações do Código de Ética e orientar o integrante da equipe sobre sua conduta inapropriada. Percebe como é difícil decidir a forma correta de agir, considerando que o servidor pode não estar mal intencionado, por exemplo? Nem sempre é fácil, mas quando estamos informados sobre as questões éticas envolvidas, podemos agir de forma embasada e respeitosa. Concorda? Um outro aspecto que deve ser considerado no processo de tomada de decisão é o impacto das emoções. Emoções positivas e negativas repercutem nos processos de tomada de decisão. As emoções positivas estão relacionadas a tipos de processamento top-down, ou seja, processamentos mais automáticos, que envolvem menos esforços cognitivos. Em parte, isso pode ser explicado pelo estado de humor geral, que tende a simplificar o processo de avaliação, ao contrário das emoções negativas, que aumentam o investimento cognitivo na tomada de decisão. Então, Gondim e Siqueira ressaltam que, por exemplo, um gestor que esteja influenciado por emoções negativas pode aumentar o seu nível de exigência e o rigor da avaliação de desempenho.
Com certeza, você já viu ou até mesmo viveu uma situação em que decisões foram tomadas com base no estado de humor do gestor. Em algumas situações, essas decisões são até contraditórias, gerando insatisfação nos integrantes da equipe. Podemos citar também situações em que as decisões são influenciadas por emoções positivas, por exemplo, o gestor permite que os integrantes da equipe flexibilizem os prazos de suas tarefas. Em situações como essa, é preciso cautela, porque uma decisão simplificada pode resultar em problemas no futuro. Por exemplo, caso os integrantes da equipe acabem atrasando muito suas atividades e prejudicando o resultado de todo o setor. Assim, como gestores, devemos estar atentos a esse aspecto, minimizando ao máximo o impacto do estado emocional na tomada de decisão. Compreender que isso acontece é um primeiro passo, não é mesmo? Agora vamos falar um pouco sobre ferramentas para a tomada de decisão. Você já notou como em muitas situações é difícil tomar uma decisão? Não seria interessante conhecer algumas formas de organizar esse processo, tornando-o mais racional e planejado? Entretanto, será que é possível conseguir resultados efetivos planejando o processo decisório racionalmente? Ou existem limitações à aplicação dessas ferramentas? A esse respeito, Bastos, Loyola, Queiroz e Silva explicam: a tomada de decisão é um componente da ação humana, indicando que o agir social é intencional e racional, embora limitado, como é a razão humana. Uma das ferramentas muito utilizadas para a tomada de decisão é a matriz SWOT. No âmbito das unidades de negócio ou das corporações, uma das metodologias mais conhecidas de análise da situação é a SWOT, que leva à avaliação dos fatores ambientais e organizacionais que afetam o desempenho das unidades de negócio ou das corporações. Essa é uma ferramenta clássica, em que são analisadas as forças e as fraquezas, que são fatores internos da organização, e as oportunidades e as ameaças, que são fatores externos. As forças e as oportunidades ajudam a instituição, enquanto as fraquezas e as ameaças podem atrapalhar. A matriz SWOT pode ser utilizada pelos gestores no planejamento estratégico das unidades. Por exemplo, para cada projeto proposto, pode ser feita uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, identificando estratégias que potencializam as oportunidades ambientais e pontos fortes da instituição, bem como afastem ameaças ambientais e pontos fracos organizacionais. Uma outra ferramenta utilizada para a tomada de decisão é a matriz GUT. Ela é usada normalmente para a definição de prioridades. São analisados 3 quesitos: a gravidade, a urgência e a tendência, e a valoração é feita de 1 a 5. Por exemplo, em função do excesso de demanda, os integrantes de uma equipe podem não saber como definir prioridades, e o gestor se depara com a necessidade de indicá-las. Nesse caso, ele deve listar essas atividades e atribuir graus de importância aos quesitos da matriz GUT, conforme o quadro que estamos vendo agora. SWOT lhe destaca que o melhor é que a matriz seja utilizada em grupo, pois há um aprimoramento quando esses valores são obtidos por consenso, ou seja, por conformidade, acordo ou concordância de ideias e de opiniões. Então, no nosso exemplo, o gestor pode definir em equipe os valores para cada um dos quesitos, e ao final a equipe terá quais atividades que deverão ser priorizadas na unidade. Agora vamos falar um pouco sobre uma ferramenta chamada ciclo PDCA. É um método interativo utilizado normalmente para aprimoramento de processos e solução de problemas. Imagine que um setor de determinada promotoria vem recebendo críticas e o gestor da área decide aplicar o ciclo PDCA para aprimorar o processo e solucionar o problema. Então, inicialmente, ele fará a identificação do problema, realizará análises históricas e comparativas entre setores que realizam o mesmo serviço ou até mesmo no mesmo setor em momentos diferentes, analisará as possíveis causas do problema, definirá indicadores e também proporá metas para a melhoria do serviço. Assim, vai ser criado um plano de ação. Em seguida, após o planejamento, esse plano de ação será executado e os resultados verificados. Dessa forma, é possível que o gestor corrija as falhas e realize ajustes, aprimorando o processo.
Planejar é a fase mais complexa e que exige maior esforço no ciclo. O ciclo PDCA é um processo contínuo e o ideal é que ao final de um ciclo, um novo se inicie, buscando sempre a melhoria. Assim, por tudo o que vimos, podemos notar que a tomada de decisão é um processo complexo que exige um esforço do gestor para atingir os resultados esperados. Aqui estão as referências que foram utilizadas na nossa aula e, finalizando, espero que, com base no que foi discutido, você consiga aprimorar o processo de tomada de decisão no seu contexto de trabalho. Obrigada!